Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Estamos começando mais um episódio do Neurodivergente. Eu sou Vinícius Ribeiro, jornalista, pai de um menino autista, o Léo, e estou aqui novamente com a Jeane. Jeane, prazer mais uma vez estar aqui gravando com você. Tudo bem? Oi, olá, Vinícius, tudo bem? Boa tarde, pessoal, bom dia, boa noite, dependendo do horário. É um prazer estar aqui. Eu sou Jeane, sou Relações Públicas, mãe do Heitor, uma criança autista de 8 anos, e do Bernardo, que vai fazer 10 anos agora também. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui. Hoje a gente tem duas convidadas super especiais, a Paula Paviani, que é nutricionista, graduada desde 2006, pós-graduada em Nutrição, Saúde e Qualidade de Vida, pós-graduação em fitoterapia funcional, pós-graduação em endocrinologia e metabologia, pós-graduação em nutrição e gastroenterologia, especializada em seletividade alimentar pelo Instituto de Desenvolvimento Infantil de São Paulo, curso de nutrição e autismo com a nutricionista Denise Carreiro e doutora Tchely Machado, atua há 5 anos com seletividade alimentar e autismo, e ela foi em busca por conta do Pedro, que é o sobrinho dela, que hoje está com 14 anos, que até é não verbal, né, Paula? Pois na graduação e na pós-graduação ela nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto. É uma das coisas que a gente vai abordar bastante hoje também no nosso bate-papo. Atualmente ela atua com o público de todo o Brasil, de forma online e presencial, né? E a nutrição, como ela diz, é super importante para esse público porque as células dependem dos nutrientes que a gente põe para dentro, né? É isso aí. Quer E falar vamos. um oi, Paula, para gente? Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? É um prazer estar aqui e eu espero poder contribuir, né, de alguma forma para os pais, para os ouvintes, né, para conseguir ajudar essas famílias, né, que é uma coisa que tem aumentado demais, tanto a seletividade quanto o autismo, né? Estamos também aqui com a Priscila Zampieri, né, terapeuta ocupacional, formada pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, em Marília. Possui 11 anos de prática em atendimento clínico a pessoas com autismo e nesses 11 anos foi se especializando na área e apresenta as seguintes formações: treinamento profissional de intervenção precoce para crianças com autismo, baseado no modelo Denver pelo Instituto Farol, formação internacional em integração sensorial pela University of Southern California, curso profissional avançado em excelência em avaliação e treinamento em integração sensorial, ministrado pela Therapy West em Los Angeles, e aprimoramento em análise comportamental aplicada no ABA, né? Muito obrigado, Pri, por você aceitar nosso convite, e pode também fazer a sua saudação aí aos nossos espectadores e ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos vendo. Eu que agradeço o convite de estar podendo participar, né, desse tema tão importante, tanto o autismo quanto a questão da alimentação, que é relacionada, né, aí que muitas crianças com TEA acabam apresentando. Então, vai ser um prazer, espero contribuir um pouquinho aí com vocês, com um pouquinho do conhecimento que eu tenho. Muito obrigado. Bom, vamos começar com uma pergunta mais básica, né? Como que a gente, para a Priscila, né? Como que a gente pode definir se o indivíduo tem a seletividade alimentar e o que exatamente representa uma seletividade alimentar? Bom, dentro do que a gente vem estudando, analisando, né, hoje, assim, eu acabo considerando uma questão de uma seletividade alimentar a partir do momento que essa alimentação acaba impactando mesmo na saúde do indivíduo, né, da pessoa, da criança com autismo, né. Então, normalmente, a seletividade alimentar, a criança acaba tendo um cardápio muito restrito. Então, a gente considera aí quando a criança come aí no máximo, de 8 a 10 alimentos. Então, tipo, ela acaba não tendo um cardápio e normalmente são alimentos que não são ricos nutricionalmente, né? Que, assim, acabam trazendo prejuízos mesmo em relação à saúde, ao desenvolvimento da criança, né? Então, hoje, para mim, a gente acaba considerando mesmo um quadro de seletividade alimentar quando essa criança tem total essa restrição, né, a esses alimentos, acaba impactando no seu desenvolvimento, né, no social dessa família também. Então, isso a gente acaba considerando uma seletividade. Diferente de uma restrição, né, alimentar,
que muitas vezes a pessoa tem um cardápio restrito, mas ela acaba tendo uma maior variedade no que ela aceita comer, né? Então, tipo, acaba tendo um pouco mais de nutrientes envolvidos, né? É lógico, a gente tem quadros que são extremos, então, tipo, a criança, por exemplo, eu tenho às vezes pacientes que só tomam leite, né? Só tomam leite e comem biscoito, né? Então, é um quadro mais sério. Às vezes eu tenho uma outra criança que ela não come tantos alimentos, mas ela come alimentos, por exemplo, mas come uma proteína, come um carboidrato, tem um pouco mais de variação nesse cardápio, né? E não acaba impactando tanto na saúde desse indivíduo, dessa criança, por exemplo. Então, hoje é isso que a gente acaba abordando aí com uma seletividade, né? E também tem a questão da preferência, que às vezes muitos pais entendem que a criança tem uma seletividade e não é uma seletividade, mas ela tem às vezes a preferência por determinados alimentos. Mas isso não impacta no funcionamento, no desenvolvimento dela, na saúde. Então, hoje eu entendo por seletividade essa questão, quando isso traz um impacto para a saúde da criança, né? Sendo um cardápio muito restrito e normalmente um cardápio que não é rico nutricionalmente, né, para essa criança. E uma coisa que é importante a gente ressaltar, né, Priscila, é que não é porque a criança tem seletividade alimentar que vai ser autista, né? Tem muita criança com seletividade que não é autista, não é verdade? Exatamente. Ainda mais, tipo, hoje em dia, né, que muitas coisas mudaram, o mundo é outro, as pessoas têm muito acesso a muitas coisas, né? Então, não necessariamente precisa ter a questão do diagnóstico com TEA, né? Então, não necessariamente. Às vezes tem crianças que têm uma seletividade, mas não tem esse diagnóstico associado, né? E isso é um erro muito comum. Às vezes as pessoas falarem assim, ele tem seletividade, então será que ele é autista? Ou, muitas vezes, os pais que chegam sem um diagnóstico fechado ali pra gente, fala assim, ele não é autista porque ele não tem a seletividade alimentar, né? Como se tivesse que andar junto, caminhar junto. E não, né? Porque eu tenho autistas que, na verdade, são extremamente compulsivos por alimentação, comem muito bem, né? Se alimentam muito bem, como tem aqueles que realmente são extremamente... se alimentam muito pouco, tem uma questão da seletividade. É porque a seletividade é um assunto muito abrangente, né? Ela envolve muitas questões, ela envolve questões comportamentais, ela envolve questões sociais, ela envolve questões sensoriais, ela envolve questões de contexto familiar. Então, é um assunto muito amplo, né? Muito, assim, envolve muitas coisas. Então, a gente tem que estar sempre ali investigando qual que é a causa dessa seletividade. E não necessariamente um diagnóstico vai levar a uma seletividade alimentar. Legal, e aproveitando isso, desculpa, Jane, que a gente ia até entrar, perguntar para a Paula, assim, né, nesses casos, a Priscila falou de casos mais severos e casos mais leves, né? Como que a gente monta um menu adequado quando as restrições são mais severas? Eu até cheguei a comentar com a Giane um dia, e a Priscila até falou isso interessante, de uma menininha que a gente conheceu pela internet, assim, né, por Instagram, de que ela só se alimenta com leite, ou só com líquido branco, alguma forma. E que a mãe dela acabou tendo que se virar para montar um menu. Então, como é que a gente faz para adequar o menu e ter alguma alimentação nutricionalmente rica com crianças ou com indivíduos que tenham uma restrição mais severa? E tem criança, inclusive, que restringe marca, tem que ser tal marca, né? Então, nossa, acho que fica mais, a gente vai afunilando cada vez mais, né, as opções, né? Então, o aporte nutricional, com certeza, aí sofre, né? Como que funciona, Paula? Com certeza, o aporte nutricional, ele fica muito precário, né, nessa situação. E assim, a gente tem sempre que levar em conta, né, uma das coisas que a Priscila comentou, depende do caso, a gente, às vezes, da parte nutricional, a gente não consegue suprir isso num cardápio, né? Porque tem crianças que têm restrição de grupos inteiros de alimentos. E aí nunca que a gente vai conseguir pensar que a criança tem que pôr no prato uma proteína, um carboidrato, uma fibra, né? Nessa linha da nutrição a gente não consegue. Então, quando a gente vai trabalhar a nutrição casada com a seletividade ou a dificuldade alimentar, a gente tem que entender, dentro desse contexto, o que a criança consegue tolerar, ver se é grupos, se são cores, se são texturas, e aí dentro disso tentar caminhar, e aí a gente vai sempre depender da TO, principalmente da fono, né?
para conseguir fazer a evolução dessa criança. Em alguns casos, se for, por exemplo, uma preferência de cores, a gente consegue fazer uma variação, por exemplo, de um cardápio na cor amarela. Então, a gente consegue colocar um franguinho ou um bolinho que vá um frango ali dentro, né, com uma aveia ou uma farinha que seja, ou uma batata, né? Mas quando a criança tem restrições de grupo, a gente não consegue. Aí, a importância da nutrição é, quando a criança tem esses casos, a gente tem que dar esse aporte nutricional na suplementação. Porque senão o desenvolvimento dela vai ficar prejudicado, né? Muitas vezes a seletividade também tem uma influência fisiológica. Alguma alteração do pH, a criança às vezes come, fica estufadinha, a digestão está lenta, a gente não consegue subir na proteína enquanto a gente não corrige. Então, a gente tem sempre que pensar qual é a situação daquele caso. Se der para evoluir em grupos de alimentos, a gente vai ter que tentar partir para o grupo de cores, ou se ela consegue texturas, ela consegue a textura crocante. Então, a gente vai tentar, de repente, uma proteína que seja mais crocante, com uma batatinha que seja na forma crocante, uma torradinha, aí a gente consegue seguir nesse grupo. Mas se ela tem restrição de grupos inteiros, muitas vezes a gente não vai conseguir. Aí depende da nutrição mesmo, do suplemento. Paula, mas assim, como que funciona quando um paciente chega para você? Já foi diagnosticado com autismo, chegou para você. A primeira coisa que você vai olhar é realmente a seletividade? Ou é realmente a questão nutricional, a microbiota, enfim, como que você faz essa análise aí para começar a sua intervenção? Quando a paciente chega, né, com um diagnóstico ou não, ou seja seletivo simplesmente, né, criança só seletiva, a primeira coisa que eu vou avaliar é sempre o quadro nutricional dele. Tem exame? Não tem exame. Tá, então se não tem exame, vamos avaliar os sinais e sintomas que o corpo às vezes já está dando. Entendeu? Tem algumas deficiências nutricionais que ela mostra na parte física da pessoa. Às vezes está com queda de cabelo, às vezes a unha está mostrando sinais ali de deficiência. E, com isso, o recordatório alimentar da criança, ela já veio. Aí, normalmente, vem lá 1 ou 2 anos já com uma restrição alimentar mais intensa. Então, aí eu já vou pensar em o que a gente precisa fazer já de primeiro momento, né? Se a criança tolera fazer exames ou se ela não vai tolerar. Aí a gente já entraria, às vezes, tem que analisar também essa parte, né? E tentar, dependendo do quadro que ela tiver, né? Eu vou sempre tentar, se ela não comer nada, com a suplementação. Alguma suplementaçãozinha básica. Que ela vai adicionar no leite, às vezes. Entendeu? Que seja mais nutritivo, muitas vezes, do que um leite com achocolatado. Vamos pensar assim, né? Entendeu? Eu vou sempre dar as primeiras opções para a mãe. Vamos tentar, de repente, o leite batido com uma fruta, se essa criança toma. Então, eu vou pegar uma pequena porçãozinha de fruta. Nunca vai ser uma banana inteira que ele vai tolerar. Então, às vezes, é literalmente uma forma homeopática ali. É mínimas porções dentro do que ele consegue para a gente tentar evoluir esse quadro. E é trabalho de formiguinha. É formiguinha. A criança ela nunca vai voltar daí 3 meses ou 6 meses sem a seletividade. É um trabalho exatamente, né? É um trabalho feito muito em equipe, né? Um depende do outro, na verdade, né? Eu falo, não é a TO que resolve sozinha, não é a fono que resolve sozinha e nem a questão nutricional. E tem que ter muito essa conversa, né? Porque é realmente isso. Porque, assim, o forçar a alimentação nunca é o adequado, né? Porque eu não posso criar uma memória, um feedback ruim, uma memória ruim, sem forçar a alimentação, né, negativa. Então, muitas vezes, alguns pais falam assim, mas eu forcei, eu forço. A gente fala, não é o melhor caminho, né? Até porque, se for uma questão sensorial que essa criança não come, seja pela textura, seja pelo cheiro, seja pelo sabor, ou seja pela cor, né? Tudo tem que ser um trabalho feito, assim, gradativamente. Dela ter a aproximação com o alimento de uma forma que ela tolere, porque assim, o alimento, quando a gente tem o contato com o alimento, não é primeiro pegar e colocar na boca, né? Ela precisa tocar, ela precisa sentir, ela precisa ver aquela textura. Então, se a gente pensar no desenvolvimento infantil, o bebê primeiro ele toca, ele sente, ele cheira, ele aperta. Quando ele se sente confortável, ele leva aquele alimento à boca, né? E muitas vezes, se é uma questão sensorial envolvida, a criança está tão desorganizada sensorialmente
E entra também então, assim, que se eu forçar, na verdade, eu não vou ter resultado nenhum. Então, realmente, é isso que a Paula falou, a gente tem que fazer toda uma aproximação gradativa, né, com o alimento, né? Então, do que ela tolera, exatamente como ela falou. Então, se é pela textura, eu vou trazer pela textura, se é pela cor, eu vou adaptar. E aí que eu acho muito legal ter uma nutricionista na equipe, porque ajuda muito nessas ideias de cardápio, né, da gente conseguir elaborar um cardápio melhor, né, ali para que essa criança coma, né, mas a gente também tem que ver, porque às vezes é uma questão de comportamento, né, a criança às vezes adquiriu aquele comportamento de não aceitar determinados alimentos só porque ela tem um ritual, ela tem uma rigidez de comportamento que às vezes ela não aceita. Então aí também a gente vai ter que entrar com uma psicóloga para estar quebrando toda essa questão desse padrão também, né. Então é todo um trabalho feito em formiguinha, que ela falou, não vai ser um trabalho rápido, que a gente vai conseguir rapidamente, em 1, 2 meses, fazer com que a criança esteja comendo tudo, né? Mas ela ir aceitando, ela tendo essa aproximação e vendo que o alimento é algo positivo, né? Que traga satisfação. E isso que ela falou da questão mesmo fisiológica, né? Que às vezes a gente, realmente, às vezes a criança tem um desconforto muito grande, né, mesmo. E às vezes ninguém sabe. Às vezes, pensando numa criança com autismo, que tem uma dificuldade de comunicação, muitas vezes ela tá irritada, ela come aquele alimento, ela fica irritada, ninguém sabe a causa daquilo. E, na verdade, ela não está se sentindo bem, ela não consegue expressar isso, porque ela acaba tendo uma falha de comunicação muito grande. E aí faz com que ela não consiga se expressar. E isso, às vezes, faz com que ela se afaste, né, desse processo de alimentação. Mas eu acho que, assim, uma coisa que é importante ressaltar, a alimentação, ela começa desde a introdução alimentar, né? Então, o processo de alimentação, ele vem desde quando essa mãe entra com a introdução alimentar, de como ela oferece esse alimento, como que ela passa isso para a criança, né? Porque às vezes lá com 5, 6 meses entra no processo de introdução alimentar e o pediatra acaba orientando a dar uma fruta, dar alguma coisa, e às vezes a mãe não gosta daquele alimento também, né? E aí pensa, a mãe tem que dar aquele alimento para o filho, mas é um alimento que a própria mãe não tolera. Então, como que vai ser esse feedback? Como que vai ser a resposta que essa criança vai ter? Quando ela nunca teve o contato com o alimento, a primeira reação vai ser, ela vai colocar, ela vai mastigar e vai colocar para fora, porque é algo novo que ela está experimentando, né? E depende muito também dessa questão que a família acaba dando, né? Se a mãe fala, ai, credo, que nojo, ai, não gosto, faz uma cara feia dando aquele alimento, o que o bebê vai entender também, muitas vezes? Opa, isso daqui não é legal, porque a pessoa que está alimentando ela não está fazendo uma cara satisfatória, né? Diferente de quando a gente vai dar algo e mostra prazer e fala, nossa, tá uma delícia, tá gostoso. Peraí, isso aí já aguça a criança a querer comer, né? Então, a seletividade é bem complexa porque ela começa lá atrás, desde o processo de introdução alimentar. Não é algo pode ser culpa da família mesmo, né? Assim, não é uma coisa que já nasce com a criança, é uma coisa do desenvolvimento. Essa parte que eu acabei até ficando numa dúvida com o que você falou da questão da introdução alimentar, né? Porque eu achei que fosse uma coisa meio inata, assim, bom, a criança não gosta desse tipo de textura, ela já veio com aquilo, né? Mas pode ser desenvolvido através da introdução alimentar, esse tipo de comportamento. Deixa eu só fazer um complemento, né, nessa questão que ela comentou, que foi até uma dúvida que veio para você, Vinícius. É que, assim, a questão do paladar do alimento em si para a criança, ela começa a receber esse sabor durante a gravidez a partir da 7ª semana de gestação. Então, é um alerta que a gente sempre tem que fazer para as famílias, no caso aqui, pensando na questão da nutrição, é um alerta que a gente sempre faz. Tudo que a mãe colocar de rotina alimentar a partir dessa semana, a tendência é que seja a preferência da criança depois, no processo de introdução alimentar. Então, se essa mãe, basicamente, pensando, né, comeu muito mais carboidrato, mais doces, né, não tem uma preferência por frutas, tem dificuldade em comer os vegetais, a tendência é que essa criança vá na mesma linha. Pela questão de sabores, que foi passado através do líquido amniótico na gestação, e pelo que a senhora estava comentando, o modelo, neurônio espelho. Então, a criança aprende a comer através do neurônio espelho. Eu vi, eu faço. Minha mãe não está comendo porque ela está fazendo careta, ou porque meu pai e minha mãe não comem, por que eu tenho que comer?
Então já vai mais ou menos nessa linha. Que legal isso. Exatamente. Isso eu não imaginava. Eu sabia que a alimentação da mãe na gestação impactava, mas não a esse nível. Então, talvez essa seletividade alimentar já comece já durante a gravidez, né? De acordo com a alimentação da própria mãe. E por isso que a gente tem visto que está aumentando muito esses pacientes, né? De todos os tipos, né? Você tem crianças seletivas dentro do espectro, você tem crianças seletivas são típicas, então você tem esse público hoje em dia em aumento assim, muito crescente por causa desses fatores que vão influenciar, né? E assim, Vinícius, só complementando, eu não usaria a palavra culpa, porque eu acho que não é culpa da família, né? Claro. Tudo é um processo, na verdade, né? Então, assim, provavelmente, por exemplo, pensando numa questão sensorial, sim, às vezes a criança já não processa muito bem aquele estímulo, né? E aí eu acabo tendo também esse retorno, esse modelo da família, que também não é muito legal. Às vezes não tem o modelo da família, mas é uma questão sensorial da própria criança. Então, assim, por isso que a gente fala que é um tema muito complexo, entendeu? Envolve muitas coisas, não envolve só uma questão sensorial, só uma questão de família, só uma questão de comportamento. Então, não é culpa só da família, mas pode ser algo que realmente a criança já não tolere, né? Porque a gente vê, assim, nos casos mais graves, a criança já demonstra sinais lá atrás, de 2 meses, né? Que ela não gostava de determinadas texturas ou que se incomodava com determinados cheiros, né? Então, isso já é percebido e aí isso fica mais aparente na parte da introdução alimentar. E às vezes a família tentou ali o melhor, sempre tenta o melhor, né? Lógico. E aí, como ela não processa essa informação sensorial muito bem, ela vai acabar tendo essa resposta negativa em relação àquele alimento, como se por que eu vou comer isso se, tipo, ela vai ter uma aversão, porque o processamento daquele alimento para ela não traz algo legal, não traz uma informação legal, não é confortável, né? Então é isso, mas assim, não é culpa de nada, né? De ninguém. Eu acho que tudo é um processo, na verdade, né? Tudo é uma questão de junção de fatores. Então a gente fala, a criança, quando ela está na seletividade, a gente tem que investigar muito bem aonde que começou, quando que começou, quais são os outros sinais que ela me dá em relação a isso, né? Então, que a gente estava falando, às vezes é por cor, por exemplo. Então, não tem nada a ver com a textura, não tem nada a ver com o cheiro, é a cor do alimento. Ela determinou escolher determinadas cores para comer. Porque às vezes por exemplo, pensando numa criança com TEA, muitas vezes ela tem a questão da rigidez comportamental. Então, ela criou aquele ritual que ela só come alimento daquela cor. E às vezes eu ofereço o mesmo alimento com uma outra cor e ela não vai aceitar. Mas isso é por uma questão de uma rigidez comportamental, né? E aí, e até uma questão visual, uma questão sensorial visual, que também ele está envolvida, né? De ela não aceitar. Às vezes só uma questão tátil, né? Então, a gente tem que sempre, assim, avaliar da onde começou, como que a família foi respondendo a essas questões, né? Porque também a criança não vai parando, deixando de comer do nada, né? Às vezes a gente... Porque, assim, outra coisa muito comum que acontece é a criança não aceita determinados alimentos, a família já sabe que ela não aceita e nunca mais apresenta aquele alimento para a criança. Tira do repertório. Então, a criança não tem mais contato com aquele alimento, ela não vê na mesa, ela não vê na casa. Por quê? Por exemplo, se eu sei que meu filho não come banana, e às vezes, não é algo que eu também ligo, você acaba tirando, e aquilo não acaba aparecendo. Meu filho não come salada, e aí, tipo, eu acabo tirando a salada da frente dele. Quando eu vou dar comida, eu monto o prato sempre do mesmo jeito, com aquilo que eu sei que ele vai comer. Porque para os pais, o que os pais é importante? Meu filho está alimentado, né? Confortável, né? Você estar numa situação confortável. Eu sei que ele vai comer a banana, então por que eu vou oferecer morango para ele? Né? Exatamente. E aí, qual que é a tendência? Ir excluindo esses alimentos da vista da criança. A criança para de ter contato com os alimentos que ela não come. Então, o repertório dela também vai ficando mais restrito, porque ela acaba não tendo contato. Isso é um erro muito comum que acaba acontecendo. Que é importante, inclusive, quando a gente começa a variar os ambientes, né? Por exemplo, quando ela começa a se alimentar na escola, porque ela vê o amiguinho comendo, né? Não fica só naquela coisa de alimentação em casa, comendo sempre a mesma coisa com as mesmas pessoas, né?
Então, quando a vida social começa a aumentar, teoricamente também aumenta, né, essa disposição da criança em tentar, né? Aumenta, e assim, às vezes, como ela não tem também o contato, ela perdeu o contato com esses alimentos, mesmo ela vendo, às vezes ela não vai ter esse interesse, ela não vai ter esse despertar, porque ela já criou, tipo, uma repulsa, porque vamos supor, se é em relação à textura, eu já sei que eu não gosto, qual que é a minha tendência? Se afastar. Então, mesmo que eu veja no ambiente social, eu não vou querer, né? E aí, muitas vezes, mesmo pensando no social, muitas vezes o que os pais também começam a fazer é, vamos sair para comer? Já vai no restaurante, já pede aquilo que sabe que a criança gosta do jeito que a criança gosta. Não dá outras oportunidades, porque é mais fácil, né? Eu quero que meu filho coma. Então, eu vou pegar aquilo que eu sei que ele come, né? Então, é uma coisa que a gente acaba observando muito também. E uma coisa que eu queria até perguntar em relação a isso, né? Uma coisa que foi uma informação nova para mim, que eu descobri há pouco tempo. O Heitor, meu filho, ele não come fruta, né? E a gente falava, a seletividade dele alimentar é fruta. E, na verdade, depois eu descobri que isso não é seletividade, né? Apesar de ser o grupo inteiro de frutas, né? Ele não come nenhuma fruta, às vezes come no meio de um bolo, né? Já chegou em alguns momentos comer, por exemplo, melancia, mas ele toma suco, né, das frutas numa boa. O problema realmente é a fruta em si. E aí depois eu fui descobrir que tinha essa questão da dificuldade, né, da seletividade. Então, qual que é essa diferença? Acho que é legal a gente deixar isso claro, que não é toda criança que é seletiva, né? Que normalmente, assim, quando a gente vai pensar na dificuldade e na seletividade, a seletividade a gente acaba usando esse termo mais geral, mas ela é uma definição que a gente usa para crianças que vêm e recusam alimentos de grupos variados, seja em formatos diferentes. Então, no seu caso, seu filho, ele não come a fruta, mas ele toma o suco. Então, o sabor é parecido ali, beleza, é fruta. Quando a criança tem dificuldade alimentar, normalmente ela recusa vários grupos. Então, ela vem com uma alimentação muito restrita, às vezes aceita no máximo 10 alimentos. Então, é uma restrição, que no caso seria esse paciente que vocês comentaram, né, da criança que só toma o leite. Essa é a dificuldade alimentar, na verdade, não a seletividade. Então a dificuldade ela é mais severa que a seletividade. É. E tem ainda uma outra que é mais severa ou não? Para por aí. Para por aí. Que bom, né? Porque senão não gosta de acabar não comendo. Eu trabalho, na verdade, até falar com a Paula, eu trabalhei muitos anos em cozinha de restaurante e tudo, e eu, como chefe de cozinha, sempre fui muito mais um alquimista do que um cozinheiro, né? Porque sempre gostei de misturar, fazer experiências e tudo, né? Então, muitas coisas saíam muito ruins e muitas coisas saíam muito boas, né? Como que você trabalha essa questão de sabor? Porque tem a seletividade com o sabor também. Eu não sei exatamente se é só a textura ou o sabor, mas como que você faz aquele alimento que é nutritivo, que a criança precisa, transformar ele numa coisa gostosa e que enche os olhos da criança, e como você convence a família a fazer isso, né? Como é que funciona esse processo? Então, aí para a gente tentar fazer essa mágica, né, a gente vai ter sempre que lembrar de avaliar qual seria esse público, né, essa criança, o que ela está aceitando. Mas vamos pensar o seguinte, a criança, ela tem uma preferência pelo sabor adocicado. Então, tudo que ela consome é doce, tá? Nesse caso, eu tenho que tentar pegar os alimentos que ela tem uma certa dificuldade, no caso. Vamos pensar na proteína. A proteína é sempre uma coisa que a gente vai levar na linha do salgado. E tentar trazer isso para a produção de um alimento que seja adocicado. Então, eu tenho que tentar fazer isso. Das proteínas em geral, o que eu tenho hoje em dia que eu conseguiria transformar no sabor adocicado? Basicamente, o ovo. As proteínas vegetais. O peixe. Então, o peixe. Aí dependendo da criança... Peixe de rio. Isso. Mas para eu tentar trazer isso para uma alimentação mais adocicada, eu peço para a família tentar fazer na linha dos bolinhos. E misturar, por exemplo, uma batata doce, que já é mais adocicada, se a criança consumir. Ou que seja um bolinho de arroz. E nessa linha do adocicado, e tentar não usar os temperos que são mais específicos também da linha do salgado, né? Entendeu? Então, eu tenho que tentar trazer isso para a rotina dessa família.
Em vez de usar uma páprica defumada, a gente usa uma páprica doce. Basicamente, até porque assim, se ela tem uma preferência, às vezes, pelo doce só, às vezes o cheiro ou algo que saia desse padrãozinho dela, ela já não consegue nem chegar perto. Então, eu não posso brincar muito com temperos. Eu tenho que ter um cuidado muito grande com isso. E aí, eu tenho que ver no padrão alimentar que essa família está me trazendo, né, nesse recordatório, até o tipo de tempero que essa família usa. Às vezes o tempero, o sabor não vai ser a maior preocupação, né? Às vezes esses sabores não vão ser uma coisa que a gente vai conseguir mexer muito, né? Eu vou ter que usar, assim, legumes, ou vou ter que usar o grupo de alimentos, na verdade, que ela aceita, na preparação que ela tem essa facilidade. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele só toma leite e come cookie. Até hoje. E ele não tem diagnóstico. É uma criança típica. Entendeu? Então, é uma coisa que, assim, ele está em acompanhamento já faz... Desde 2019, já que ele faz o acompanhamento com todos os profissionais, e a gente conseguiu evoluir muito pouco dele. É impressionante, porque assim, a hora que ele sente o cheiro do negócio preparando, ou mesmo que seja um bolinho, ou que você colocar alguma coisa dentro do cookie, que é algo que ele tem conforto, ele sente e ele não consegue comer. E dificulta mais ainda. Eu tinha essa versão com alcachofra. Quando minha mãe fazia alcachofra, obviamente eu não tenho seletividade alimentar. Eu sou da dieta da lua, né? Eu como tudo menos a lua, né? Mas assim, quando minha mãe fazia alcachofra em casa, eu tinha que ir embora, porque exalava o cheiro na casa inteira e eu não suportava aquele cheiro, nem trancado no meu quarto eu sentia aquele cheiro da alcachofra e eu não podia. Agora imagina uma criança que tem essa dificuldade com quase tudo. E me diz uma coisa, e aí a pergunta na verdade é para as duas, né? Como é que funciona com a evolução dessa criança quando ela vira um adolescente, um adulto, entra na vida social? E aí ela vai ter o quê? Levar a marmitinha dela? Ou com um adulto é mais fácil a evolução do convencimento, né? Pela questão de absorção de conteúdo, de informação, você fala assim, não, é importante você se dedicar mais e conseguir comer esse tipo de alimento. Como é que funciona aí? Talvez primeiro a Paula responder, depois a Pri, aí vocês... como é que funciona a questão desse desenvolvimento para um adolescente, para um adulto? Hoje em dia, você vê que tem muitos adultos que levam o nome, né, de que tem paladar de criança. É pela essa questão da seletividade, da dificuldade dele com certos alimentos. Entendeu? Em geral, para o adolescente, isso pode se tornar um problema, porque ele começa a se fechar. Ele não quer sair porque às vezes ele tem receio de contar. Eu vou dar até um exemplo aqui. Eu tenho uma conhecida aqui no condomínio onde eu moro, que eu encontrei com ela na clínica que eu trabalhava esses dias atrás, e ela falando, nossa, Jane, eu vim por conta da minha filha. Eu falei, mas por quê, né? Ela, então, porque ela não come. Mas como assim não come, né? Uma menina, uma adolescente normal, fala justamente. Só que agora ela chegou num estágio da vida dela que ela pediu ajuda, porque ela só come arroz, batata palha e coisas assim. E ela começou a sair, porque tá adolescente, tá mocinha, quer começar a frequentar vários espaços, e ela pediu a minha ajuda. Falou, mãe, eu não aguento mais não conseguir, por exemplo, ir para casa de um amigo e comer alguma coisa, ou a gente ir para algum lugar, para algum restaurante, eu ter que levar alguma coisa para comer, porque eu não consigo comer a comida de outro lugar, ou vendo o que eles estão preparando. Então, entra numa questão social, que isso que fez ela realmente despertar e falou, não dá mais, eu preciso procurar ajuda. Olha que interessante, né? Que ponto chega, né? Mas e aí, Pri, como é que você trabalha isso num adulto que já tem o entendimento do negócio? Como é que você trabalha para convencer ele de que ele precisa comer ou enfim, como é que é o tratamento? Na verdade, a gente espera que durante o tratamento isso chegue mais aceitável na vida adulta, né? Que a pessoa consiga lidar melhor com a aversão a essas texturas, cheiros, ou esses alimentos que ela não coma, né? Mas, assim, não tem muito que a gente está podendo fazer. Por mais que seja um adulto que entenda, se não é confortável para a pessoa, ela não vai comer mesmo, né? Ela vai, se é uma questão sensorial muito séria envolvida, ela não vai conseguir comer aquilo, porque ela vai se sentir muito desconfortável. Tem pessoas que nauseiam com o cheiro do alimento, né, e tudo. Então, a gente trabalha mesmo assim, a gente faz todo o trabalho para que não chegue nesse ponto, né? Mas aí entra as adaptações mesmo sociais,
né, de a pessoa e realmente, provavelmente ela vai elencar em alguns lugares para estar indo, que é lugares que ela aceita aquilo que ela come, ou ela achar saídas, né, mas a gente tenta fazer essa aproximação com o alimento, né, que ela aceite, mas é muito difícil, né, porque, por exemplo, é a mesma coisa chegar, porque você acabou de falar do cachorro, chegar para você e falar assim, mas você tem que comer, você não vai comer. Eu tentei. E como a gente Então, fazia você isso, tentou. né? Quando a gente passava por isso com os nossos pais, vai pelo menos experimentar. E às Sempre, vezes, né? como adulto, a gente consegue, no caso assim, né? Pensando na questão do alimento, a gente tenta sempre trabalhar em grupos, né? Então, não consegue isso, tá? Então, vamos tentar isso na preparação tal, por exemplo. Por exemplo, verde escuro. É sempre uma aversão a muita gente. Então, vamos tentar levar isso para alguma preparação que não fique visível para ele. E aí, aos poucos, ele vai tentando fazer com que aquilo ali seja visível e traga o sabor para ver se ele consegue ou não. Então, no molho de tomate, por exemplo, a pessoa come macarrão com molho de tomate só. No molho, a gente tenta adicionar coisas quando ele está em casa. E ele vai tentando fazer essa evolução de aumentar a quantidade desse alimento dentro do molho, para depois tentar trazer esse alimento para o prato, numa textura que seja confortável para ele. Então, ele gosta de crocante, vamos tentar fazer a couve chips, ela torradinha ali, fritinha. Um brócolis assado na air fryer, alguma coisa assim, em pequenos pedaços, e ver se ele tolera. Não consegue? Vamos tentar outro alimento. Entendeu? Mas é sempre de uma forma muito pequena, porque é aquilo que a Priscila comentou, gera uma aversão que a pessoa chega, ela vai nausear, ela vai ficar numa situação constrangedora com os amigos. O trabalho de formiguinha mesmo. E quanto antes começar o tratamento, melhor. Porque às vezes a família vai deixando porque não quer que fala, ou porque não deu, ou, enfim. Aí, quando chega na adolescência, na idade adulta, já vai ficar mais difícil. E é isso que a Paula falou, né? Mudar a apresentação e ver, vai tentando nos ambientes e vai fazendo essa aproximação aos poucos. Porque se você não tolera aquele alimento, você não vai mesmo, né? E de adulto, acho que acaba sendo um pouco pior mesmo, porque você já sabe que aquilo você não come, que aquilo você não tolera. Então, não vai ter muito essa aceitação. Acho que você vai achar situações para sair, né? Respostas para sair dessas situações, né? Para você esquivar. Então, você vai recusar, ou você não vai falar que não gosta, ou você vai falar que não está com fome, né? A pessoa vai tentar achar essas soluções. Mas o que a gente tenta fazer é para que não chegue nesse ponto, né? A gente tenta fazer o trabalho antes mesmo, lá na infância, para que não chegue, né? Porque depois é mais difícil. Na verdade, eu acho até mais difícil, porque já tem todo um padrão estabelecido. Mesmo criança. Quanto mais velha a criança chega pra gente, que já tem vários padrões, a família já adaptou aqueles padrões da criança, mais difícil é a gente conseguir um resultado. Porque a criança já está maior, já tem uma compreensão maior, já tem toda uma justificativa, né? Então, por exemplo, tem uma criança que eu atendo, ele tem 10 anos, e assim, ele come queijo, mas só se for de determinada forma. E aí eu comecei a trazer o queijo para ele em outras situações. Por exemplo, queijo quente com pão, numa bolinha de queijo. Mas, o que era? Ele tem uma questão comportamental do tipo, não, mas eu não gosto, eu não vou provar isso. Eu não quero provar isso. Mas é queijo. Você come o queijo. Você não come. Ele come o pão puro e ele come, se for só o queijo, ali fresco. Eu falei, então, mas a gente tá pondo queijo com pão, né? Tipo, não tá mudando, é algo que você come. Não, mas eu não quero. Então, aí eu comecei a fazer um trabalho com ele junto com a psicóloga, no sentido de a gente começou a fazer algumas trocas, né? Do tipo, olha, vamos provar. Se você não gostar, né? Tudo bem. Mas se você gostar e comer, então a gente vai fazer algo que você gosta. A gente vai fazer um passeio que você gosta. A gente vai em algum lugar que você gosta. Então, a gente começou a fazer algumas trocas com ele. E no caso dele, eu percebo assim, é muito questão comportamental, porque tipo, teve muita essa resistência de provar, mas na hora que provou, agora todo dia pede pra mãe misto queijo quente, entendeu? Ele ia nos aniversários infantis e não comia nada. Aí um dia, porque assim, a gente sempre começa no meio trabalhar daquilo que a criança aceita, né? A partir daquilo que é confortável para ela. E vai mudando a forma, vai mudando a apresentação,
né? Como colocar ali, que nem a Paula colocou. Então, aí a gente trouxe a bolinha de queijo. Aí, elaborei toda uma situação, todo um contexto. Agora, começou nos aniversários, pelo menos a bolinha de queijo ele tá comendo, ele tá aceitando comer, né? Mas, por exemplo, outro dia a gente tentou algo com carne moída, não foi. Então, você tentou um pastelzinho, ele come pastel de vento, não pode. Aí entra outra questão, gosta do queijo, mas não quer que coloque o queijo no pastel. Então, são situações, e assim, ele tem argumento para tudo. Então, você fala, mas é o que você gosta de comer, tudo. Então, tem uma questão comportamental, tem um padrão de comportamento que a gente está tentando quebrar, porque ele acha argumento e situações para tudo. E aí, um dia, e a família começou, né, a evitar de sair, começou a evitar de ir nos lugares, porque não come, né? E aí, um dia, a mãe estava com vontade de comer um lanche, foi com o pai no lanche, ele, ai, credo, não vou comer isso aqui. A mãe foi bem firme com ele e falou, olha, é o que tem. Se você quiser, você vai comer isso, porque eu não vou fazer nada hoje em casa, né? Mas aí, no caso, era uma criança que tem uma questão comportamental, né? Não tem uma questão de aversão à textura, ao cheiro, nem nada. E ele aceitou comer, porque ele se viu numa situação que ou ele comia ou ele comia. E aí a gente tá quebrando essa questão. Mas esse é uma criança, por exemplo, maior, que tem 10 anos, que argumenta tudo, né? Mas ele tem uma questão de comportamento, porque, tipo assim, eu não como. Aí a mãe vai lá e faz exatamente da forma como ele come o alimento. Como se fosse Entendeu? uma avó, né? Como se fosse a avó. Avó, eu não como isso aqui. Então tá bom, eu vou fazer É que, outro. na verdade, ela fica preocupada, né? Ela fica preocupada, claro. ele não vai comer. Legítimo. Porque ele se emburra, se fecha no quarto, tipo, se você não fizer, eu não vou comer, né? E a mãe fica no desespero, vai lá e faz, né? Porque eu quero que meu filho Pelo menos coma. comeu alguma coisa, né? Pelo menos comer alguma coisa, não vai ficar com fome. Mas aí eu tô falando de uma criança que tem só uma questão mesmo de rigidez de comportamento, entendeu? Que a gente está trabalhando junto com a psicóloga para quebrar essas questões, porque são alimentos que ele come. Só que quando você traz de outras formas, ele não quer, porque ele colocou na cabeça dele que tem que ser a batata de determinada forma, o nuggets de determinada forma. Então tem assim, sabe, o pastel tem que ser de vento, não pode nem colocar o queijo, que ele aceita comer o queijo, sabe? Então, são situações assim. Então, eu acho que, na verdade, quanto mais velha a criança, o adolescente, mais difícil trabalhar. Na verdade, eu acho mais difícil do que uma criança pequena, que você consegue ali pelo lúdico, você insere isso na terapia de uma forma lúdica, você traz uma brincadeira, você, né, vamos brincar, vamos preparar, você traz e a criança acaba tendo uma maior participação. Não estou falando que vai ser um trabalho mais rápido, não. Tudo é um degrau por degrau que a gente vai subindo, né? Mas a gente tem que ficar atenta a tudo isso, né? Então, eu acho um pouquinho mais complicado, na verdade. Agora sim, entrando num assunto mais específico, que são as dietas. Paulo, eu queria até perguntar para você. A gente sabe que é muito comum, né? Quando a criança tem autismo, algumas famílias optam por fazer dieta. Até fiquei pensando, nossa, quem faz dieta e tem seletividade é mais difícil ainda você pensar, né? Dentro da dieta, o que você pode oferecer. Mas eu queria que antes você trouxesse para a gente, explicasse um pouquinho quais são as dietas indicadas, como que vocês fazem essa análise. É indicado para todo paciente que é autista ou não? Porque eu sei que, na verdade, seria para todo mundo, né? Mas, enfim, conta um pouquinho para a gente aí sobre essa questão das dietas. O público específico, né, do autismo, a gente tem que lembrar que é sempre um público que tem algumas alterações metabólicas específicas. Tem uma dificuldade, talvez, da produção de alguns neurotransmissores. A gente sabe, hoje em dia, da importância do eixo intestino-cérebro. Então, através dessas situações, hoje em dia, que a gente já vê as alterações genéticas que existem e também dos sintomas que a criança normalmente apresenta, que a gente vai definir, né, o que é mais indicado. Mas se a criança é seletiva, aí a gente sempre tem que repensar nesse aspecto, né? Porque se ela não toma outra coisa, só toma leite, se eu tirar o leite de uma vez, ela não vai comer nada. Então, aí, nesse caso, a gente sempre tem que separar essas duas linhas. Mas, em geral, qual que é o ponto? A gente tem que trabalhar o processo de desinflamar, de melhorar o intestino, porque normalmente é um público que tem uma tendência a ter uma restrição alimentar e uma preferência alimentar, na verdade, né, por algumas coisas. E, normalmente, essas coisas vão ser a farinha de trigo, o leite, às vezes, muitas vezes as crianças só vão tomar, vão ter uma preferência, né, por esse grupo. E, hoje em dia, tem alguns estudos que mostram essa relação da tendência a inflamar um pouco mais o cérebro, por causa
das duas proteínas, né? Então, o glúten com a sua proteína, que é a gliadina, e no caso do leite, a caseína. Essas duas proteínas, em geral, elas tendem a ser levadas, né, através do nervo vago nosso, que liga intestino-cérebro, e tende a fazer a criança querer mais e mais daquele alimento por causa dessa questão do fator opioide, né? Então, eles funcionam como alimentos viciantes ali, do mesmo jeito que o açúcar. Então, a gente tem que sempre tentar trazer para uma alimentação limpa, tá? E fazer com que essa criança tenha uma melhora dessa flora intestinal, uma melhora da digestão através da limpeza dessa alimentação deles. Porque se a gente, quando come alguma coisa que pesa no estômago, ou quando a gente está com o intestino mais preso, a gente já fica estressado, você imagina com uma criança que às vezes não consegue expressar o que ela está sentindo. Né? Então, tem esses fatores que aí vai piorar na terapia, no rendimento. É isso que eu ia perguntar, o que a gente vê de sintomas, né? Ou de melhora ou de piora, porque o que eu sei, na verdade, é que quando começa a dieta também, qualquer coisa que você come depois de um tempo fora, aí o negócio degringola de vez, né? O comportamental grita, né? Então, como que são esses cuidados que a gente tem que ter a partir do momento que a gente opta por fazer? Eu tentei fazer a dieta com o Tutu, a Paula sabe. O início foi muito difícil, porque o Heitor é aquela criança que ele vê outra pessoa comendo num restaurante. Se ele tá vendo a pessoa comendo, ele vai lá no prato da pessoa, se é alguma coisa que ele quer, ele vai tentar pegar do prato da pessoa, pode nunca ter visto a pessoa na vida. Ele é uma criança que gosta de comer, tem prazer em comer, né? Então, a partir do momento que eu falei, não, Heitor, agora você vai comer só isso, né? E fui tirando. Foi muito difícil, até por uma questão familiar, porque eu não podia dar pro irmão sem ele ver. Né? E aí eu falava, nossa, mas seria muito benéfico eu tirar para o irmão também. Mas daí o meu marido vinha com aquela justificativa, Jane, mas é justo a gente já colocar ele com essa idade numa dieta por conta do irmão. Então entra também um contexto familiar aí, né? Para fazer uma dieta. Eu acho que assim, é uma opção para a família, tem que todo mundo estar realmente unido nessa decisão, né? Mas eu percebi realmente alterações comportamentais no Heitor quando eu fiz. Eu vi que realmente ele ficou muito mais tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele ficava muito irritado quando eu tentava tirar algum alimento que ele estava querendo comer, vendo alguém comendo, né? Então, acho que são duas situações muito difíceis da gente trabalhar, né? A gente sabe o que é bom, a gente sabe que a gente precisa, por outro lado, quando a gente envolve a questão social, principalmente, nossa, como é difícil, né? É isso que eu ia falar, da questão social mesmo, porque é bem complicado. Se de repente seu filho vai na festinha, no seu caso o Bernardo, não estamos pensando no Tutu, mas ele quer comer o brigadeiro. Né? O Léo aqui, desde que ele experimentou brigadeiro, acho que ele tinha 3 anos, quase 3 anos, 2 anos e meio e tal. Foi a primeira vez que a gente deu doce para ele, que ele queria comer um brigadeiro, então a gente não negou. Né, para ele, então pode comer. Às vezes ele fica em casa assim, mamãe, brigadeiro, bolo, mamãe. Às vezes, tipo, um desenhinho cantou parabéns, ele quer comer, porque ele associou parabéns a brigadeiro e bolo. Né? Então, pô, cantou parabéns, agora eu quero brigadeiro e bolo, né? Então ele gosta muito de pipoca, né? Pipoca. Então, a gente levava o dele, né? A gente fazia um brigadeiro do jeito que podia, tem aqui. Agora, hoje em dia, tem várias lojas, né, que são especializadas em fazer banana, alimentação. de abacaxi. Então, que eles podem comer. Então, eu levava o dele. Mas ainda levando o dele, ele via o do lado. Ele queria o do lado. O do lado tá com granuladinha de chocolate, de leite condensado, né? Muito não, a gente podia tentar fazer igualzinho. Igual, não tem jeito, assim. Ele olhava, às vezes, eu não sei se o cheiro, porque eles são mais sensíveis, né? Então, nossa, como foi difícil, porque era de partir o coração, viu? É uma decisão muito difícil mesmo. E quando a gente gera restrição, a gente também cria compulsão, né? Quando a gente tem essa questão também. Quando a gente quer bloquear, restringir alguma coisa, a gente gera um comportamento de compulsão, né? Peraí, não posso comer, agora que eu quero comer, né? Tipo, também tem essa questão. Eu não tinha pensado nisso, viu? Vai ver que ele virou uma draguinha, né? Por conta disso. É proibido, então é aí que eu quero, porque é proibido. Né? Vou proibir meu filho de comer alface. Né? Vamos ver se funciona. Né? Dá certo. Mas porque tudo que é aquilo que a gente tenta restringir vai gerar um comportamento de compulsão. Quando a criança tiver acesso, ela vai ter muito mais compulsão. Então, isso pensando na parte comportamental mesmo, né? Assim, pensando do TEA. Então, por exemplo, a resposta normalmente do ser humano, né? Restringir, quero.
Aí que eu quero, exatamente. Por isso que pra gente, às vezes, até pra gente é difícil fazer dieta, né? Nesse sentido, porque daí você coloca na cabeça, não posso. Aí que você fica com aquilo na cabeça, agora eu quero. É isso mesmo. Mas a questão no caso, né, dessas restrições aí, para alguns, talvez você não consiga enquadrar todos, né, necessários nessas restrições, mas em geral por causa dessas alterações que tendem a fazer no cérebro deles, né, por eles serem um público que tem um metabolismo diferente do nosso. E aí também a gente lembra sempre, né, que alguns eles têm que a gente chama de alergia tardia. A criança ela pode ter alergia imediata, que é mediada por IgE, e ela pode ter alergia tardia, que é mediada por IgG. Então, a resposta dela vem no comportamento depois, até 3 dias depois, às vezes. Então, é difícil para a família associar o efeito daquele alimento. E, por exemplo, o açúcar, que é uma outra coisa que a gente sempre lembra que, para qualquer ele tem que ser moderado. É dopamina. Quem compete com dopamina no cérebro... A gente quer aquilo e come e quer mais, e come e quer mais, né? Então, tem algumas brigas que são muito difíceis da gente tentar competir por causa do cérebro que está funcionando ali muito mais rápido, muito mais sensível a certos alimentos. Eu lembro uma vez que comentaram comigo do bendito glutamato. O glutamato é o que mais Porque me falaram, a principal função do glutamato é destruir neurônio do cérebro, né? Eu falo, nossa, o Heitor já tem uma facilidade grande para perder neurônio. Tudo que ele ganha, ele perde com muita facilidade. Se ele ficar com glutamato, meu Deus do céu, ele vai perder tudo que ele ganha mesmo, né? Então, o glutamato, para mim, é o principal. Tudo que eu vou comprar, eu vejo na embalagem se tem um bendito glutamato, e isso eu consigo evitar ao máximo. Pelo menos o glutamato. Mas, nossa, é muito difícil, né, a gente pensar em limpar totalmente a alimentação, pensando no contexto familiar mesmo, né? Exatamente. E no a contexto questão social também. A escola, por exemplo, a escola que o Léo vai, a escola Waldorf, eles próprios fazem o lanchinho, é tudo natural, sabe? Não tem açúcar, mesmo quando faz bolo de cenoura com calda de chocolate, não tem açúcar, sabe? Então, quer dizer, faz tudo. Agora, sim, se você vai numa escola regular, na maioria dos casos, você leva o seu próprio lanche. Então, enquanto seu filho está comendo uma maçã e um brigadeiro de banana feito de cacau 70%, né? O amiguinho do lado está comendo um fandangos, né? Então é muito difícil, né? Fazendo propaganda da marca aqui, né? Merchandising. Então é muito difícil também você controlar. Na verdade, eu até ia perguntar, falei no negócio do industrializado, não sei quem das duas pode responder, ou as duas, mas a seletividade alimentar, ela é mais restrita a alimentos naturais? Eu sei que tem questão de textura e tal, mas é mais difícil a seletividade alimentar com produtos industrializados que são programados para você gostar? Ou como é que é? Exatamente, era o ponto que eu ia entrar nessa questão que a Jane comentou do glutamato. Porque nos industrializados, normalmente tem glutamato. O temperinho bendito, né? Então, isso tende a fazer a gente a querer mais, porque ele é viciante, ele é excitatório, o glutamato. Então, eu comi, fiquei animada, fiquei agitada, quero mais. Então, ele tem esse efeito no corpo. E eu acho assim também. Coisas que a gente tem que tentar limpar de tempero também é isso, né? Os glutamatos. E também tem a questão do industrializado, que normalmente são alimentos mais secos, mais fáceis de comer, né? Então, tipo, para criança, não tem, acaba sendo mais fácil a ingestão, né? E um alimento mais seco, né? Tem normalmente texturas mais secas, mais crocantes, que normalmente são as texturas mais procuradas por eles, né? Então, acaba também tendo um consumo, são crianças que acabam tendo um consumo muito mais de industrializados também, porque a gente também tem que pensar nessa questão. Porque aí, pensando em questão de mastigação, né, também entra toda essa questão, porque aí entra até um trabalho em conjunto com a Fono, né, que a gente faz toda a avaliação de como essa criança mastiga esse alimento, se ela faz o vedamento, se ela faz a lateralização do alimento, se ela deglute, porque também tem muitos que só coloca, morde e não fica nem com o alimento na boca, e deglute. Não sabe nem o que fazer com aquele alimento na boca. O Heitor vai fazer isso, né? Então, hoje a gente pega no pé, porque às vezes ele põe na boca, tenta engolir, aí vê que não dá e ele volta, mastiga para depois engolir. Então, é muito mais fácil para eles, né? E como a gente vai colocar... E aí, é todo pelos...
alterações mesmo orofaciais, né? Desculpa, pode falar, Paulo. Não, imagina. E aí, quando a gente vai até colocar, por exemplo, numa criança seletiva, numa terapia alimentar, por exemplo, se você coloca um caseiro, vamos pensar num alimento seco, né? Igual a Priscila comentou, um cookie e um cookie industrializado, o cheiro que ele tem Não vai competir com o caseiro. Não vai, né? Tudo, né? Então, acaba sendo mesmo a maior preferência por essas questões também, né? Mais fácil mastigação, né? E muitas famílias também acabam sendo adeptas, né? Porque é mais fácil, né? Não tem que preparar. Porque você fazer um cardápio também, com alimentos mais saudáveis, tudo, você tem que demandar tempo. Preparar um lanche, né? Preparar um lanche saudável demanda tempo também daquela família. E hoje a gente também está falando de pessoas assim, que trabalham muito, que não tem muito tempo, né? Então, o que a gente vê? Muito isso, bolacha, salgado, biscoito, tudo que é mais fácil. Ele não come mesmo? Por que eu vou perder meu tempo preparando um cookie de banana, né? Tipo, não come a banana, mas vou preparar. Por que eu vou fazer e perder meu tempo? Você não vai comer. Eu tenho ali pronto no mercado, é muito mais fácil que eu comprar, pôr ali e vai comer, né? Agora, pergunta polêmica. Nos casos mais severos de restrição alimentar, eu posso estar falando total bobagem, tá? Mas nos casos mais severos de seletividade alimentar, esses alimentos industrializados, eles não podem servir como um combustível para ajudar a esse desenvolvimento até a criança, vamos dizer, perder essa seletividade. Ele não pode servir como um auxiliador para diminuir essa seletividade, para deixá-la menos severa, essa dificuldade alimentar, e depois você vai retirando ele da dieta? Ou isso é totalmente uma bobagem que eu estou falando aqui? Porque já que eles são mais fáceis de ser consumidos, né? Então... por exemplo, se você tem uma criança que ele só come biscoitinho tipo Maria, né? Vamos pensar assim. E ele é muito restrito ali naquele padrão, talvez naquela marca, você vai desbravar os industrializados. Para depois você pensar que você tem que colocar algo caseiro, e é o que eu sempre tento passar para os pais. A última opção vai ser a gente tentar trazer algo nutricionalmente adequado para ele. Ele tem que estar muito bem. Ele tem que ter subido e evoluído muita coisa para a gente pensar nisso. Eu não vou pegar uma criança que come um cookie com gota de chocolate tradicionalzinho ali de uma marca específica e vou fazer a mãe fazer um cookie de banana em casa. Não vai ser nessa linha. Eu tenho que fazer trocas ali dentro daqueles industrializados, do industrializado de grandes marcas para um da padaria, para depois a mãe tentar fazer um em casa ainda com muito açúcar e ir para o chocolate, para depois a gente tentar chegar em algo mais... às vezes a gente vai usar industrializado para tentar usar ele a nosso favor. Infelizmente, às vezes nem vai conseguir sair dele, né? Às vezes nem vai conseguir sair dele. Para tentar quebrar um pouco essa rigidez de aceitar só determinadas marcas, por exemplo, né? De trazer de outras marcas mesmo. É tudo mais claro, né? Sempre do menos para mais. Então, aquilo que eu sempre vou partir daquilo que é confortável e aceitável para a criança e vou tentando gradativamente quebrar esse padrão, tentando, né? Então, como ela falou, trazer outras marcas, trazer da padaria, e aí a gente vai tentando para ele generalizar, para daí depois a partir para algo, de repente, mais caseiro mesmo. É sempre assim, né? Como é complexo, né, Giane, esse tema. Nossa, demais. Ia ficar mais umas 2 horas aqui. A gente já bateu 1 hora já de gravação, né? Que a gente até prometeu. Então, até queria falar para vocês. Temos aí espaço para mais umas 2 perguntas. Tem mais alguma que você quer levantar? Ou também vocês duas quiser falar alguma coisa que vocês achem relevante aí para quem está assistindo a gente, mesmo sem a gente perguntar, porque às vezes a gente não está com a pergunta pronta. Mas primeiro, Giane, se você tem mais alguma pergunta para fazer para ela. Eu tenho uma pergunta para fazer, sim. A questão até dessa alimentação, né? A gente falou até da compulsão, né? Eu lembro que o Heitor teve uma época da vida que a gente percebia que falavam que ele era hiporresponsivo para a alimentação, que ele comia, e parece que ele não percebia essa questão da saciedade, né? E tem crianças que são hiperresponsivas. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Qual que é essa diferença da hipo e da hiperresponsividade na alimentação? Na verdade, assim, a questão do processamento sensorial, né? Então, da criança não sensorial mesmo, né? Dessa criança não ter essa percepção de quanto aquilo tá cheio mesmo, né? De que a boca tá cheia, de que a criança tá
tá comendo muito, né? Que aquilo tá satisfeito, né? Até porque é uma criança que nem você falou, seu filho não mastigava, né? Normalmente são crianças que coloca na boca. Quer dizer, eu não tô mastigando esse alimento, né? Não tô Mas mandando a tá tão informação. gostoso, tá tão saboroso que eu vou pondo para dentro sem pensar. Eu lembro uma vez que a gente foi comer pizza, ele comeu até vomitar. Então, assim, hoje em dia a gente já percebeu isso e a gente já maneira. Sabe, quando a gente percebe que ele tá comendo muito, a gente já começa a falar, não, Heitor, chega, né? Sim, né? E essa questão hiporresponsiva mesmo de não ter essa percepção, né? Desse estímulo de tipo, opa, peraí, né? Então é uma questão mesmo de uma baixa resposta mesmo ali, o limiar. Como se ele precisasse de muito para o cérebro entender, né? Que tipo, opa, satisfez, né? E acontece o Então, oposto também? Ser hiperresponsiva? sim, acontece, mas é mais comum o hipo. Mas acontece sim, pode acontecer sim, entendeu? Da criança ter, né? Mas acaba acontecendo mesmo. Daí você tem que trabalhar toda a questão mesmo, ver qual o sistema que está alterado, por que está alterado, e aí trabalhar toda essa questão mesmo para ele começar a ter mais essa percepção, né, de saciedade mesmo, para ele começar a ter mais essa percepção. Seria uma baixa resposta mesmo ali ao estímulo de percepção mesmo, de perceber. E aí vai chegar nesse ponto que nem você falou, de comer até vomitar, porque não percebeu que, tipo, tá muito satisfeita, né? É como se o cérebro entendesse, opa, preciso de muito, né, para me satisfazer. E, na verdade, não, porque o corpo também tem um limite, né? Tipo, é uma questão mesmo de desregulação ali. É como se o cérebro não conversasse direito, né, com o estômago, né? Já tá cheio, mas... as informações não fossem processadas, estão ali adequadamente, né? Mas nesse sentido. E normalmente a criança que tem, às vezes, esse processamento, né? Ela tem uma tendência a preferir certos tipos de sabores. Uma hiperresponsiva, ela tem uma tendência a preferir alimentos que fornecem talvez um pouco mais de sabor. E a hiporresponsiva tem uma tendência a preferir alimentos que sejam mais neutros ali. Então, aí a gente vai definir também essa questão de como evoluir o padrão alimentar da criança, sabendo dessa responsividade dele aí, de como que ele está indo. No hiperresponsivo, por exemplo, um padrão que a gente pode encontrar é a questão mesmo tátil, né, em relação à textura do alimento. Então, isso seria um padrão de hiperresposta, né, de ter aversão a determinados alimentos, né. Então, a determinadas texturas de alimento. Então, isso seria um padrão, por exemplo, de uma hiperresposta, tá? Que também é bem comum, né? Eles acabarem tendo mais em relação ao sistema tátil. Entendi, respondido. Vi, quer fazer a última pergunta aí? Não, na verdade, eu até teria mais algumas, mas acho que talvez a gente se estenderia muito, mas eu gostaria muito de gravar mais um depois, eu acho. A gente tem muitas perguntas, eu acabei recebendo algumas perguntas de um grupo que eu tenho aqui e tal, e que não deu para a gente incluir aqui, mas eu acho que valeria muito a pena. Acho que foi só uma introdução, pelo que eu percebi aqui, né? Foi só uma introdução. E gostaria, primeiro, de agradecer muito vocês duas, né? Tanto a Pri como a Paula, por ter aceitado o nosso convite. Foi ótimo. Assim, eu aprendi demais hoje. Acho que foi um dos podcasts que eu mais aprendi desde que a gente começou a gravar. Todos os outros também foram muito bons, mas realmente esse eu não tinha a mínima noção do que era. E comecei a identificar algumas coisinhas no Léo, né? Mas eu acho que o Léo não tem seletividade alimentar. A Pri até pode falar um pouquinho, né? Ela já tratou ele um pouquinho. Mas eu acho que ele não tem, ele só tem alguma versão, alguns tipos de textura e tal, mas é pouquinha coisa, e ele come bem, assim, na escolinha às vezes vem no caderno dele escrito assim, o Léo repetiu 3 vezes, né, e ele adora comida parceirinho saudável. do Tutu. Ele adora comida saudável, assim, ele adora milho, adora arroz. Nossa, arroz, ele é fanático por arroz, assim. Então, qualquer coisa que a gente coloque no arroz, sendo arroz, às vezes ele come só o arroz, mas ele gosta de carne e tal. Então, na verdade, assim, para encerrar, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês duas, né? Deixar aqui a nossa mensagem final, quem quiser nos seguir aí, quem estiver assistindo, o nosso @ aparece aqui, quem estiver ouvindo pelo podcast, só entrar nas nossas redes sociais, que depois a Giane passa o @ porque eu não estou com ele na cabeça. Mas agradecer vocês duas e pedir para vocês fazerem alguma consideração final e, enfim, dar um tchau aí para os nossos espectadores e ouvintes.
podcast.neurodivergente. É isso aí. Então começa pela Pri, vamos lá, Pri. Eu gostaria de agradecer, né, pela participação. Aí eu que agradeço o convite de vocês. Realmente é um tema muito amplo, exige demais. Então, assim, para quem estiver nos ouvindo, para quem estiver nos assistindo, né, na dúvida, sempre procure por profissionais especializados. É um trabalho que não é de uma profissional só, é um trabalho em equipe. E eu acho que, assim, para os profissionais, essa mensagem que eu deixo, né, a gente tem muito a se complementar, porque quem tem a evoluir com todo esse trabalho é a criança, né, é a família. Então, é muito importante, se os pais estiverem atentos, notarem, estarem procurando informações, buscando profissionais capacitados mesmo aí, para ajudar, porque é algo que pode impactar mesmo no desenvolvimento, na questão fisiológica da criança, né? Então, é muito importante, é um tema que não pode ser deixado de lado, e é um tema que está, assim, muito em alta, né? Não só com autismo, mas no geral, né? E eu acho que é algo que a gente tem que repensar hoje em dia muito é a alimentação, porque nessa correria do dia a dia, de todo mundo tá trabalhando muito, tá sempre corrido, sem hora, sempre sem tema, sem tempo para nada, acaba que a alimentação acaba ficando muito em segundo plano. Come o que é mais fácil, o que é mais rápido, né? E isso está passando muito para as crianças. Eu faço muitas visitas escolares e a gente vê, infelizmente, muito isso dos lanches. Que você vê a criança levando um salgadinho de manhã, uma barra de chocolate, né? E o tanto que isso tá impactando, né? Não só em questão da seletividade, da dificuldade alimentar, mas na questão nutricional, na questão da saúde, dos transtornos que vêm com isso, Diabetes. de obesidade. Então, assim, a gente está vivendo um momento que a gente vê muitas crianças com sobrepeso. Então, assim, é importante, né? A gente está buscando um apoio, assim, uma equipe, buscando uma orientação mesmo, e está trabalhando, né? Não só na seletividade, mas, enfim, tentar implementar isso de alguma forma no nosso dia a dia para que seja mesmo bom para nós, né? Porque aquilo que a gente coloca para dentro, se não for legal, o nosso corpo vai responder de uma forma também não tão legal, né? E aí vem as inúmeras doenças que estão associadas, muitas das causas às alimentações. Então, essa é a mensagem que eu deixo e agradeço mais uma vez pela participação. Obrigado. Você, Paula, uma saudação final e uma mensagem aí. Eu quero agradecer também pelo convite. Eu acho que realmente é um tema que, assim, a gente poderia ir por horas aí falando sobre o assunto, né? E que realmente as famílias entendam que é uma coisa que demora, é um trabalho de formiguinha, demanda tempo, demanda equipe para você conseguir fazer a evolução dessa criança. Quanto antes você começar a fazer esse acompanhamento, mais fácil é que essa criança consiga melhorar a alimentação, né? E lembrar os pais que eles são modelos. Então, o que você está fazendo lá, desde a introdução alimentar, né, na idade adequada, e mesmo desde a gestação, é o que vai construir o hábito dessa criança. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que tentar melhorar realmente o padrão alimentar das pessoas. A pandemia piorou muito, e são os avisos que a OMS tem deixado, né? O aumento da obesidade infantil e do adulto, o risco de uma pandemia de diabetes, que eles, né, até comentaram, citaram, porque está aparecendo muitas crianças, né, com pré-diabetes. Então, tem que ter uma atenção maior, porque o desenvolvimento de qualquer indivíduo depende de nutriente. Não dá para você deixar a nutrição de lado em nenhuma situação. A célula funciona como nutriente. Se você não está comendo bem, algo está faltando. Se algo está faltando, se a gente não consegue incluir na alimentação, então vamos da segunda via. Só que a gente tem que corrigir e pensar que é uma criança em desenvolvimento. Ela precisa de nutriente para conseguir fazer essa evolução dela, né? E procura sempre profissionais que estejam capacitados para trabalhar com esse público, porque é um público específico. A seletividade alimentar, ela precisa de alguém que conheça sobre o assunto. E a alimentação, a gente não vai conseguir fazer com que a família saia de uma consulta e a criança evolua em 2, 3 meses aí. Então, vai precisar de tempo. Acalma o coração das mães, que às vezes é o desespero delas. Ai, meu filho não come. É devagar, tem que ter o suporte, mas aos poucos ele vai chegar onde ele precisa. Maravilha. Jane, mais uma vez obrigado. Agradecer também ao Vitor Rocha, nosso editor aqui de vídeo.
né? Então, também tanto a Paula como a Pri, depois, quem quiser saber um pouquinho mais sobre elas, aí a gente vai deixar o arroba delas, tanto no vídeo aqui embaixo, né? Quem estiver nos assistindo, e no podcast também, nas plataformas de podcast e nas nossas redes sociais, que a Jeane já falou. Pode nos acompanhar e vai ter lá uma fotinho, o arroba delas, para quem quiser segui-las e saber um pouquinho mais. Mais uma vez, obrigado a vocês duas. Jeane, uma consideração final sua também. Obrigada mais uma vez, viu, meninas, por ter participado. É um tema realmente que dá, assim, para a gente marcar várias vezes para conversar, porque é uma conscientização que a gente tem que ficar lá batendo, né? Então, vamos já pensar no próximo. Obrigada pela participação de vocês, viu? E, antes de terminar, eu sou o culpado, tá? Nesses negócios de alimentação aí, vocês estão falando aqui, eu só tô pensando, puxa vida, né? Preciso melhorar aqui em casa também. O Léo come super bem, né? Mas a gente precisa melhorar um pouquinho aqui também, eu e a Bruna. Então, tá bom, qualidade, né? É a qualidade. Exatamente. Mais uma vez, obrigado. Espero tê-las vocês em breve aqui numa próxima edição. E um abraço a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Até a próxima. Até. Obrigada. Tchau, Beijo. Tchau, tchau.